Bom, Flávio, é o seguinte, cara, existem muitas lendas sobre você. Que você tem QI 312, que se formou na Eton College com 12 anos. De jeito nenhum. 14 anos já tinha pós-graduação em Oxford. E aí a gente só ouve falar assim. Eu queria saber a sua versão dos fatos. Não, minha versão dos fatos é muito pelo contrário. Eu era um péssimo aluno. Nossa, cara, eu era péssimo. Eu vou contar uma história que explica muito bem a minha vida em um mês, tá? Quando eu tava no segundo ano do colegial. Já era a segunda vez que eu fazia o segundo ano, porque eu voltei o primeiro e ainda consegui a façanha de repetir o terceiro. Então eu quase me formei em colegial, né? Aí no segundo ano de colegial, a professora passou o livro Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Era aquela alma gótica, assim, até hoje eu tenho, né? Tô sempre de preto e tal. Uhum. Hoje eu vim de Lumberjack, mas foi acidental. Mas tinha aquele livro todo gótico, né? Histórias de cemitério, não sei mais, coisa que eu mais adorava na vida. Eu não lembro se eu não tava nem prestando atenção na aula, mas assim, passou que eu tinha que fazer aquele negócio, fiz a prova, sabe lá Deus como todas as provas que eu fiz na minha vida, e não li o livro. Aí eu fui ler o livro depois sozinho, porque eu tava lendo lá meus sites, assim, buscando lá as minhas coisas. Eu adorava poesia, literatura e tal. Eu falei, nossa, você precisa ler Noite na Taverna. Eu falei, putz, não era aquele livro que eu tinha que ter lido pra escola no mês passado. Aí eu li e adorei. Então essa é a minha relação com os estudos desde sempre, assim. Se você fala, cara, este livro aqui é maravilhoso, você tem que ler... Eu tenho que... aí ferrou. Espanta, né? Ferrou. Nossa, meu Deus. Aí eu vou lá e eu levei a sério aquele mote de a faculdade atrapalha meus estudos, porque eu tava estudando 1 milhão de coisas. Aprendi economia, né? Eu vivo brincando aqui com o Edilson. Quantos livros de economia eu li enquanto que eu tava fazendo faculdade de letras? Você fez letras? Fiz letras, na USP? Na USP. Fefeleste. Mas quando que você mudou? Só pra... Não, eu entrei na Fefeleste plenamente vacinado. Sabe, assim, tipo, tirando o sarro da comunada, pisei lá falando, lá vem, né? Entrei na Fefeleste e fui saudado por um mormon daqueles mais americano, né? O cara chega lá com aquele olho azul, assim, né? Americano, me dá um pirulito, assim, pra eu assinar um negócio lá. E pelo PSTU. Então foram as duas pessoas que me recepcionaram lá na Fefeleste, né? Fora o trote e tal. Mas eu já entrei lá vacinado. Só que eu tenho uma relação, né, dúbia com a faculdade. Apesar das brincadeiras, eu tenho que ser honesto. 90% talvez dos professores que eu tive na Fefeleste foram excelentes. Eu dei muita sorte. Porque quando eu converso com as pessoas, que professor que você... Não foi sorte minha. Assim, eu tive muito professor excelente. Eu consigo, assim, falar uns 3, 4, 5 no máximo que eu falo assim, com esse cara eu tive aula e... Não recomendo. Não foi legal. Não recomendo. Mas assim, a maior parte dos meus professores foi excelente. Aprendi muito lá dentro. A minha questão é que o conhecimento institucional, ainda mais no Brasil, eu acho ele extremamente deficitário, né? Porque assim, você aprende um monte de ismo lá. Que é um reducionismo, na verdade, para você passar no vestibular e depois para você, dentro da universidade, para você ter algumas fórmulas decoradas, sabe, encaixar. Tipo, o mundo era assim, ó. Tinha o iluminismo aqui, que todo mundo era racional, científico, né? Todo mundo lá catalogando tudo lá com compasso e com a bússola para definir tudo. Aí, de repente, vem o romantismo, aí tá todo mundo, sabe, viajando na maionese, fumando altos bagulhos. E aí começa a ter muita viagem. Aí veio... Cara, não é assim. Quando você vai ler de fato, quando você vai estudar, você vê que a coisa não é assim. Então eu aprendi muito na faculdade, mas eu tenho essa questão institucional. Eu falo assim, cara, quando vocês começam a falar esse papo assim, tipo, a Inquisição matou milhões de pessoas, aquela coisinha que você sabia quando você tinha 13 anos, e quando você tá com 23, você não deveria estar repetindo, você deveria estar falando, cara, não é bem assim. Agora vou estudar. Agora eu tô lendo outras coisas, então. Mas eu acho que o fundamental, né, é que a minha área é a literatura, que eu gosto de estudar na vida. Então você é um jornalista acidental? Sou completamente acidental. Completamente. Eu consigo te pontuar, aliás, foi exatamente no ano que eu entrei na faculdade, que foi quando eclodiu o Mensalão. Aquilo ali acabou com a minha vida. Acabou. Porque... eu senti uma necessidade muito grande naquele momento. Eu tinha votado no Lula
É mesmo? A família inteira petista, assim, sabe? Super de carteirinha. Isso que ano foi? Eu votei na primeira eleição, né? Em 2003. E eu votei na Marta também. Eleição em 2002, ele assumiu em 2003. 2002, exatamente. Isso. A eleição em 2002, isso, né? Mas que ele Mas assumiu. você já não era mais comunista, mas votou nele? Eu nunca fui comunista. Votou assim por... É o cara dos pobres. Exato. Aquele papo, né? Tipo, a esquerda defende os pobres, Isso, então eu só gosto de pobre, eu vou votar na esquerda. Aí, só que assim, foi uma coisa curiosa, porque todo adolescente é contraditório, né? Jovem, ele não consegue formar uma coerência. Só que ele tinha... Comecei a ter uma consciência de que estava faltando alguma coisa, ainda chegaria essa consciência. Por exemplo, Diogo Mainardi estava no auge dele, né? No auge da produção intelectual dele, com as colunas dele na Veja, na época que a coluna dele ficava na seção cultural. Você lembra, né? Que ele falava do Lula, mas ele falava lá no fundo da revista, na seção cultural. A Veja estava no seu auge também, né? Foi o melhor momento de toda a história da Veja ali. E ele ficava criticando o Lula. E eu pensei, o Lula precisa ser eleito para o Brasil ter uma chance com a esquerda. Mas eu tô vendo, hoje eu já tenho plena consciência. O cara é inculto, o cara tem problema com isso, com aquilo. Eu vi o Diogo Mainardi falando assim, esse cara tá certo. E mesmo assim eu votei no Lula. Só que assim, meio que um voto assim, falando, cara, tenta, vai lá. Vamos lá. Eu não fui assim esperançoso. Eu tirava sarro do Lula mesmo assim, sabe? Eu não fui esperançoso, de verdade. Só que quando eclodiu o Mensalão, aquilo ali fez uns 180 graus, né? Porque as pessoas não sabem hoje, né? Eu vou falar isso pra jovem. Jovem, você não sabe. O PT, ele era o partido da ética. O partido que apontava pra todos os outros. Falava, vocês roubam, vocês roubam, vocês roubam. Hoje é aquele papo, né? Não, veja bem, a gente roubou, mas... Exatamente. Então, assim, pra mim virou uma chave que eu falei, mas peraí, eu votei nesses caras, pra esses caras não roubarem. Aí esses caras estão roubando muito mais que os outros. Aí eu comecei a me preocupar demais com política. Isso foi dominando minha vida, óbvio, né? Foi um erro assim que eu cometi, imperdoável. Mas o que eu mais gostaria de ter estudado seria literatura e as questões envolvendo linguagem, né? Tanto linguística, tradução. Eu pensei em fazer tradução, eu acabei me especializando em literatura mesmo. Então, ou seja, tô aqui por acidente mesmo.